Aleluia! Boa noite! Boa noite para você que está entrando. Seja bem-vindo. Quem está aqui comigo hoje, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Boa noite, a Paz, Luciene, Dândila, Shirley, Meire, Ana Paula, Eliane, sejam bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui comigo nesta noite de terça-feira, 15 de dezembro de 2020. Aleluia! O ano está acabando, para a glória de Deus, amém? Vamos entrando e já vai aí mandando o link para os seus contatos. Eu vou fazer isso aqui também. Em nome de Jesus, lembre aí o povo, gente, que hoje é terça-feira, dia de assistir devocional, amém? Em nome de Jesus, seja bem-vinda, Cristina, Dona Magali, Ruth, Vivalda, Geise, Vanessa, a paz do Senhor para todas vocês que estão aqui, aleluia. A Josi, Elisete, Guzmão. Vamos, gente, vamos para mais um dia, glória a Deus. Como eu disse para você, hoje é terça-feira, dia 15 de dezembro. Nós estamos aí na metade do mês, para a glória do Senhor. E essa semana, não sei você que está aqui, mas para mim essa semana tem um gostinho especial, porque é a última semana de aula online, glória a Deus. Você que é mãe me entende muito bem e sabe como nós estávamos ansiosos para essa semana chegar, amém? Você que é mãe aí se identifica comigo, ou então professora, que mais do que nós mães também foram vencedoras e vitoriosas, aleluia! Pois é, hoje eu estou muito feliz porque eu lembrei desse detalhe importante na minha vida. Sexta-feira tá chegando, glória a Deus. Nós somos vencedoras porque temos o Senhor, amém? Isso aí, de glória em glória vamos sendo transformadas. Isso mesmo, vamos entrando e já vai convidando aí. Boa noite, a paz do Senhor para você que tá chegando agora e eu não falei. Que então... Aglai, não sei o nome. Seja bem-vinda, sei que você me segue, tá aqui toda semana. A Zilda, Maria, Zildinha Cruz, Crislaine. Sejam bem-vindas, amém? A Lucélia, a Jamie, a Tamara, todos vocês que entraram aí depois, Karina, Mônica. Ó, Karina, seja bem-vinda. Nilda, Leila, Lisete, Amadinha, todos vocês sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito de comida. Tenho refletido sobre isso nesses dias e eu tenho certeza que nós já falamos isso aqui algumas vezes, sobre comida, sobre alimento, mas hoje eu quero falar algo específico. A Aglai, amiga da Dândila, muito prazer, seja bem-vinda, tá? Eu vejo que você sempre curte, faz comentários, Deus te abençoe, amém? Olha só, nós já falamos sobre isso, mas hoje eu quero falar mais sobre a respeito de comida. Comida, coma do maná, esse é o título da nossa devocional de hoje. E eu quero declarar no nome de Jesus que essa palavra vai falar ao seu coração nesta noite. Você vai compartilhar e todas as pessoas que receberem no nome de Jesus vão ser edificadas, porque é a palavra de Deus que transforma. Amém? Aleluia. Boa noite, Dona Maria, a paz do Senhor. Clara, seja bem-vinda. Deus abençoe, muito bom ter vocês aqui. E vamos que vamos no nome de Jesus, amém? Então hoje nós vamos falar sobre isso, a questão de alimento. Coma do maná.
Qual maná? O maná que vem do alto, o maná que é o Senhor, amém? Aleluia. Eu quero declarar no nome de Jesus que os nossos ouvidos estão atentos para receber a palavra do Senhor e Ele vai nos alimentar, nos nutrir nesta noite em nome de Jesus. E hoje eu quero falar com você, na verdade nós vamos trilhar um caminho aqui, né? Até eu chegar onde eu quero. E quando você vai estudar a palavra de Deus, né? Nós aqui no tempo que nós temos, nós não temos a oportunidade de detalhar alguma coisa, então é sempre bom quando você anota, né? Eu vou falando os versículos, aí você anota e quando você tiver uma oportunidade, você lê aquele capítulo na Bíblia, você procura estudar sobre aquele tema, né? O que a palavra fala a respeito daquela história, para você conhecer mesmo, né? A palavra de Deus. Mas quando você vai ouvir a palavra maná, eu não sei se você já ouviu essa expressão maná, a palavra de Deus fala sobre isso. A primeira vez que se menciona, né, a palavra maná está lá no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 16. Então deixa eu contar aqui para você, contextualizar essa história. O som tá bom, gente? Não tá alto não? Porque não é bom competir, né, com a minha voz. Para que eu não grite muito e também para que ela não fique baixa. Amém? Aleluia. Olha só, então a palavra de Deus diz no livro de Êxodo que o Senhor chamou Moisés para que ele pudesse libertar ao povo de Israel da escravidão do Egito, das garras de Faraó. E o povo então, de maneira sobrenatural, ele saiu ali do Egito, atravessou as águas do rio, né, do Mar Vermelho. E Deus então fez algo sobrenatural. Você com certeza, se você não leu essa história, vale a pena você ler. E também nós temos hoje livros e temos também filmes, né, na televisão que falam, retratam a respeito dessa história maravilhosa que está escrita na Bíblia. Mas então o povo, quando saiu ali do Egito, estava no deserto junto com Moisés e Arão. A Bíblia fala que o povo murmurou, na verdade, pedindo ao Senhor que mandasse comida, alimento. E eles começaram a falar, né, que antes tivéssemos ficado ali no Egito comendo das carnes que ficavam ali na panela, e aqui nós vamos morrer de fome nesse deserto. E aí então a palavra do Senhor fala, né, que devido àquela necessidade do povo, aquele clamor, aquela petição, aquela murmuração do povo, a partir do versículo 1 de Êxodo 16, a palavra de Deus vai descrever a respeito do que o Senhor então faz para resolver essa necessidade do povo. E aí eu quero ler com você o versículo 4, que fala assim, Êxodo 16, né, conta a partir do versículo 1, conta essa história a respeito do maná, do povo ali murmurando, mas eu quero destacar alguns versículos aqui com você. Ali em Êxodo 16, no versículo 4, fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então o povo clamou, o povo pediu, o Senhor atendeu. E o Senhor falou com Moisés: Olha, Moisés, todos os dias eu vou mandar do céu o maná para suprir a necessidade do povo. Todos os dias eles vão sair e eles vão colher a porção que eles precisam para aquele dia, para suprir a necessidade daquele dia. Somente no sexto dia é que eu vou enviar a porção dobrada, para que eles colham e este maná, né, do sexto dia possa durar para o sexto e para o sétimo dia, porque no sétimo dia o povo não poderia trabalhar, era o dia do descanso. Então todos os dias o povo recebia o maná do céu. E o interessante é que no verso 14 de Êxodo 16 fala assim:
E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem da sua tenda. Olha só, o Senhor então mandou o maná, o suprimento para aquele povo, né? E está descrito aqui como que era esse maná. Mas o principal objetivo do maná era suprir a necessidade do povo para aquele dia. E isso, né? O que acontecia? Eles iam e colhiam, cada casa, de acordo com o número de pessoas que tinham naquela casa, recolhia a porção necessária para aquele dia. Eles não podiam guardar o maná para o outro dia, para o dia seguinte. Se porventura eles guardassem, né? Vamos supor, uma família poderia pensar assim: mas e se amanhã acabar? E se amanhã eu não receber? Eu vou guardar para garantir o meu sustento amanhã. Se ele guardasse aquele maná, aquela porção, no outro dia, o que acontecia? O maná, ele estragava, ele apodrecia. Por quê? Aqui, né, você pode aplicar um princípio, nós já falamos aqui outras vezes. Deus estava querendo ensinar ao povo a respeito da dependência, de confiar de que todos os dias, a cada dia, o Senhor mandaria o suprimento necessário para aquele dia. Então eles não precisavam de ficar preocupados e querer guardar com medo de faltar, não. Se guardasse, ele estragava. Somente no sexto dia é que eles poderiam, digamos assim, colher uma porção maior. A palavra de Deus fala porção dobrada, para que eles pudessem então ter o suprimento para o sexto e para o sétimo dia, porque no sétimo dia eles não poderiam sair para colher o maná. Somente neste dia que o maná não estragava. Então aqui nós vemos o princípio de Deus suprir a necessidade diariamente do povo, e isso nós podemos aplicar na nossa vida, que Deus tem uma porção para nós todos os dias de suprimento, que nós precisamos de crer e confiar e nos apropriar pela fé de que Ele supre as nossas necessidades para aquele dia, né? É um princípio espiritual para você aplicar em todas as áreas da sua vida. Aprender a depender de Deus e a crer que Ele supre a sua necessidade para aquele dia. Isso nós já falamos aqui. A cada semana nós repetimos, porque é um princípio chave que, se você, como homem de Deus e mulher de Deus, testar essa doutrina, você vai ser bem sucedido e bem-aventurado. Isso não é uma frase bacana que nós lemos em livros de autoajuda, não. Isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade, amém? Só que aqui, o interessante em relação a esse maná é que ele era algo perecível. Ele acabava, né, de um dia para o outro, digamos assim. Ele se perdia. No outro dia, aquele maná já não servia mais. Só que a Bíblia vai dizer a respeito de um outro tipo de maná. E aí nós estamos percorrendo um caminho, por isso é importante você ficar comigo até o final, para que nós possamos chegar aonde eu quero chegar com você nesta noite, para falar a respeito de comida. Como eu disse lá no início, você que está entrando agora, nós hoje estamos falando de comida. Coma do maná. E lá na frente você vai entender por que eu estou contando toda essa história para você. Então aqui nós vemos o primeiro maná, que é um maná perecível. Mas a palavra de Deus, como eu disse para você, ela descreve também um outro maná. A Bíblia vai dizer que a Arca da Aliança foi, digamos assim, um objeto que o Senhor pediu para Moisés construir, para que fosse colocada no tabernáculo. A palavra de Deus é fantástica, vale a pena você ler e conhecer a história. Isso está descrito ali no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? O Pentateuco é fantástico, vale a pena você estudar. Mas então a palavra de Deus, depois, né, que o povo já estava lá no deserto e caminhando, peregrinando ali, rumo à terra prometida,
o Senhor então quis habitar no meio do povo e fez com que, né, orientou ali Moisés para que ele pudesse construir o tabernáculo. E lá, né, tinha o átrio, o Santo dos Santos, né, o lugar santo e o Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos deveria estar, né, digamos assim, um objeto que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha lá toda a descrição de como ela deveria ser feita. E dentro dessa arca, a palavra de Deus descreve que existiam 3 elementos dentro dessa arca: as tábuas da aliança, a vara de Arão que floresceu e o maná. 3 elementos. A Arca da Aliança, ela simboliza a presença de Deus. E dentro dessa arca, né, dentro deste objeto, tinham 3 elementos. Só que esse maná que está descrito aqui, e você vê isso no livro de Êxodo, no livro de Números também, né, ao longo destes livros você vê a descrição a respeito da arca, de todo o processo, como ela foi construída e os detalhes. Como eu disse, não dá pra gente entrar em detalhes aqui, mas vale a pena depois você ler e estudar. Esse maná que está descrito aqui na Arca da Aliança, ele tinha uma característica que era diferente do maná que eu li para vocês lá em Êxodo 16. Que era o maná que Deus mandava todos os dias e o povo tinha que pegar e colher para suprir a sua necessidade naquele dia. Esse maná que ficava dentro da arca, que simboliza a presença de Deus, ele era um maná que não perecia. O primeiro perecia. Esse segundo que eu estou falando, ele não perecia. E a Bíblia fala que ele deveria permanecer ali na arca para, digamos assim, para que ele servisse de memorial, digamos assim, né? Para que as próximas gerações pudessem se lembrar dos feitos do Senhor, de como o Senhor guardou o povo de Israel ali durante o período em que eles estavam no deserto. E esse maná que ficava dentro da Arca da Aliança, ele não perecia. A diferença dele para o primeiro maná é que o primeiro era perecível, o segundo não. Como eu disse para você, a Arca da Aliança simboliza o Senhor, simboliza a presença de Deus. E esse maná escondido é o Senhor Jesus. Ele é o maná escondido. E esse maná escondido, esse maná dentro dessa arca que não perece, ele, digamos assim, vem para não somente suprir uma necessidade, porque quando você lê aqui Êxodo 16, você vê que esse maná, ele era específico para suprir uma necessidade de alimentação do povo. Só que o maná que estava lá na arca, que representa a presença de Deus, que é o Senhor Jesus, esse maná, ele não perece, ele não acaba. E ele vem não somente para suprir uma necessidade minha e sua, mas ele vem para nos dar a total, digamos assim, o deleite, o desfrute que nós precisamos todos os dias da nossa vida. E a vontade de Deus e a vontade do Senhor é que eu e você possamos comer desse maná escondido, desse maná que não perece, desse maná todos os dias da nossa vida. Não somente para que as nossas necessidades humanas, naturais, que eu e você temos, né? Todos os dias da nossa vida nós temos demandas. Nós temos demandas no nosso casamento, nós temos demandas na nossa maternidade, no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa vida como dona de casa, nos nossos relacionamentos. Nós temos muitas demandas. E esse maná escondido, que é o próprio Senhor, ele deve ser, digamos assim, degustado, não somente para suprir essa demanda, essa necessidade, mas para que ele possa ser o nosso alimento, o nosso deleite, o nosso desfrute. Sabe quando você, por exemplo, você está com fome, né? Eu vou falar a minha experiência. Quando eu estou com fome, eu chego, eu abro a geladeira e eu como qualquer coisa que eu vejo pela frente. Aconteceu uma situação interessante que nós estivemos em Goiânia há 2 semanas atrás
E aí nós estávamos participando da conferência lá e nós combinamos de sair, né? Depois do culto, para nós comermos. E aí, né, nós juntamente com alguns irmãos da igreja que estavam lá, aí o Ricardo disse assim, ó, nós vamos hoje a um restaurante muito bacana, vou levar vocês, né, estou convidando vocês para comer uma comida bacana. E aí abriu o apetite, né, você vai num restaurante chique, comer uma comida boa. Aí ele já começou a falar, ó, você gosta, fulano, né, de camarão, risoto de camarão, aquilo ali, como se diz, você pensa assim, eu vou chegar lá e eu vou comer do banquete. Só que por causa da pandemia, os restaurantes estavam todos fechados, né? Estava aberto, os clientes estavam lá, mas já havia encerrado o expediente, digamos assim. Nós não poderíamos chegar e pedir o prato, porque não daria tempo de ficar pronto até o horário que eles têm por lei para fechar. Nós não achamos nada aberto, sabe? Nem um carrinho de hambúrguer, assim, que você vê em cada esquina, nada, não tinha nada, não, uma barraca de cachorro quente, nada. E aí, nós fomos embora para casa. Eu cheguei na casa da minha irmã com tanta fome, que eu abri a geladeira dela e o que tinha lá eu comi. Nós comemos reis mexido, pão com queijo e foi fazendo uma mistureba. Por quê? Porque estávamos com fome e aquela comida veio para suprir a nossa necessidade imediata. Isso é um maná que Deus tem para nós. Todo dia Ele vem, com certeza Ele supre essa demanda. Agora, degustar, deleitar, é você ir para um restaurante, sentar, pedir o cardápio e ir lá escolher um prato maravilhoso que você gosta muito. Por exemplo, um risoto de camarão, pedir uma boa bebida, pedir uma sobremesa, e à medida que, né, você chega, você vai, pede a entrada, degusta da entrada. Depois vem o prato principal e você pede ali, degusta, saboreia, desfruta. Aí vem a sobremesa, você vai e desfruta da sobremesa. Então não é aquele negócio que você come para encher a barriga, sabe? Você tá me entendendo, claro que você tá me entendendo. Pois é, esse maná escondido aqui, esse maná que não é perecível, é o Senhor Jesus. É como você degustar, desfrutar e saborear o tempo todo. Não somente para matar sua fome, para suprir a sua necessidade, mas que você possa todos os dias estar deleitando, saboreando, o tempo inteiro, degustando, sabe? Aquele momento prazeroso assim que você pensa, que delícia, gente, que comida maravilhosa. Você come até devagar, assim, para você ir sentindo cada colherada. Pois é, esse é o Senhor Jesus. E Ele quer que eu e você possamos nos relacionar com Ele, tendo Ele como maná, como suprimento, como alimento, dessa maneira. Ir além da nossa necessidade. Sabe por quê? Porque eu creio que eu e você queremos ser vencedores, né? A gente já falou sobre isso, né? O caminho do vencedor. E a Bíblia vai dizer, lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17, você que me ajuda aí, Apocalipse 2, 17. A palavra de Deus diz assim, vamos abrir aqui. A palavra do Senhor fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Olha só, aqui a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, o Senhor Jesus está dizendo que aquele que vencer, eu darei a ele o maná escondido. Então nós queremos ser vencedores, e vencedor é aquele que recebe o maná escondido. O maná escondido aqui é Cristo, é aquele que não perece, é aquele que não acaba no outro dia, é aquele que não vem somente para suprir a nossa necessidade imediata. É algo que nos alimenta, nos mantém alimentados, fortalecidos, né? O tempo todo o dia. É como se fosse uma porção, né? A cada hora, uma porção que te sustenta e que te faz, né, ser fortalecido, renovado a cada momento do seu dia.
Esse é o nosso Senhor Jesus. Essa é a maneira como Ele deseja se relacionar comigo e com você. Sendo esse maná escondido que eu e você comemos todos os dias, em todo o tempo da nossa vida. Sendo fortalecidos, nutridos e supridos, não somente, como eu volto a repetir, para algo necessário, imediato, não, mas para deleite, para desfrute. Amém? E como que nós podemos então comer desse maná? Hoje nós temos, digamos assim, uma vasta, né, uma variedade. O cardápio é variado, apesar, né? Nós temos um cardápio variado de comida. Mas hoje você pode comer do Senhor lendo a Bíblia, você pode comer do Senhor orando. Nós já falamos aqui que oração não é você repetir frases, mas é você abrir o seu coração e expressar o que você sente para o seu Pai, que te ouve, que está com seus ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Você, né, come do maná ouvindo palavras, mas não é qualquer palavra. Como eu disse, hoje o cardápio é variado. Você entra na internet, no Instagram, tem assim inúmeras, milhares de mensagens, tudo quanto é tipo. Mas é uma mensagem que tem Cristo como centro. Uma mensagem que fala do Evangelho da Graça. Uma mensagem que coloca o foco naquilo que Cristo fez e não naquilo que eu e você podemos fazer. Então você come desse maná. Você come desse maná que é Jesus. Às vezes quando você coloca um cântico e você começa a louvar, né, e a cantar, e aquele cântico, as letras daquela canção, elas enchem o seu coração de fé, de alegria, de esperança. Você está comendo. Existem várias formas. Você come quando você está né, cultuando a Deus com outras pessoas. Tudo isso são formas, né, digamos assim, várias estratégias para comer desse maná escondido que é o Senhor Jesus. E aí eu quero então chegar com você no destino final dessa devocional de hoje. Porque olha, por isso que eu escolhi meditar sobre isso nesta noite. Nós precisamos de comer do Senhor mais do que tudo nesses dias. Mais do que tudo. Esses dias, né, eu tenho orado por algumas pessoas e orado por mim também, falado: Senhor, abre os nossos olhos, livra-nos de ficar cegos diante das situações em que nós estamos vivendo, porque olha, nada que você ingere, nada do que você vê é neutro. Tudo você está ingerindo. Você ingere as coisas o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando você levanta, pega o seu celular e vai ver ali as mensagens do WhatsApp, ou aquilo que as pessoas postaram no Instagram, aquilo que o jornal está falando, liga a televisão para acompanhar as notícias enquanto você faz o café, ou então lê, né? Às vezes você é daquele tradicional que o jornal chega lá na sua casa cedo, aí você toma café e vai lendo o jornal mesmo de papel. Enfim, conversa que você tem no seu ambiente de trabalho, tudo isso é comida. Repete comigo, escreve aí, ou então fala em voz alta. Todas essas coisas são comidas. Você está comendo elas e elas estão entrando em você. Pode você acreditar ou não. Não tem problema se você está aqui me ouvindo e não está acreditando no que eu estou falando. Mas isso é um fato e é uma verdade. Mesmo que você não acredite, você está ingerindo. Aqui agora comigo você está comendo alguma coisa. Sempre nós estamos comendo algo. E olha, em nome de Jesus, o meu apelo para você aqui nesta noite é para que você possa discernir o que você anda comendo. Discernir, abrir os seus olhos. A minha oração hoje durante o dia foi: Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar que tipo de comida nós estamos comendo. Porque existem vários tipos de comida, mas somente uma é necessária para que eu e você possamos realmente desfrutar da graça, da vida abundante do Senhor. É o maná escondido, que é Cristo, que é o Senhor Jesus. Aí você pode pensar assim: mas eu vou ficar comendo Jesus o dia inteiro? Eu não vou trabalhar, eu não vou estudar. Não, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode cuidar da sua casa, dos seus filhos, mas você precisa discernir o momento de parar
se alimentar de Cristo para você prosseguir em fazer aquilo que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque, olha, eu tô assim impactada com... E a gente, sinceramente, eu posso falar com você uma coisa? Aquilo que você fala reflete aquilo que você sente. Não tem jeito. Então, por exemplo, tem pessoas que, ultimamente, tudo que ela escreve, tudo que ela fala, tudo que ela pensa é só coisa ruim. Por exemplo, ela posta em tudo quanto é lugar, no Instagram, no WhatsApp, ela manda mensagem, você vai conversar com ela só fala de tragédia. Qual que é a tragédia do momento? Gente, vai morrer muita gente. Gente, janeiro vai ser o pior ano do planeta, nós vamos sofrer demais. Gente, fulano morreu, ciclano morreu, gente, os hospitais estão cheios, não, tudo isso aí que você já tá careca de saber. Deixa eu te falar uma coisa, no nome de Jesus, eu vou ser ousada em falar isso aqui com você. Eu não estou negando fatos, porque eu trabalho na área da saúde e eu vejo com os meus olhos naturais o fato na minha frente todos os dias. Mas deixa eu te falar, se você ficar comendo só isso, você não vai dar conta. Você não vai dar conta, você não vai conseguir ter uma perspectiva de fé para crer que Deus é o Deus que pode. Sabe por quê? Porque todo mundo tá sujeito. Todo mundo tem um parente idoso, tem um parente que tem alguma doença. Todo mundo. Não tem aqui ninguém que pode falar assim, eu estou imune disso. Não. Nós temos que crer que o nosso Senhor é aquele que nos guarda. Nós temos que comer do maná que é Cristo, porque é Ele que renova a nossa fé. É Ele que nos dá fé para crer que você pode ir para o seu trabalho lá, fazendo os cuidados que você tem que fazer, seguindo as recomendações que precisa. Mas quem te guarda é o sangue de Jesus. E se porventura essa praga do inferno entrar no seu corpo, você tem que crer que quem te guarda é o sangue de Jesus. É o maná escondido que você tem que comer, sabe por quê? Porque senão você vai ficar doido, você vai ficar doida. É isso que a gente tem visto. Pessoas que estão assim, só pensando pior. Você vai conversar, você fica até... Você se sente mal, você fica fadigada. Você começa a sentir até fadiar de verdade. Falando, Jesus amado, tô morrendo mesmo. Porque em nome de Jesus a gente não está aqui para condenar ninguém. Pelo contrário, essa palavra não é para te condenar, não é para me condenar, não. É para nos alertar, para nos despertar para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós fomos chamados pelo Senhor, nós somos filhos de Deus, nós temos o maná escondido habitando dentro de nós. Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, Ele nos guarda, Ele nos protege. Mesmo que se porventura estejam pessoas aqui passando, eu tenho várias pessoas, parentes que estão vivendo esse momento difícil, mas em todo o tempo a gente tem que declarar: o Senhor nos guarda, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor protege. Porque olha, em nome de Jesus, vamos decidir hoje jogar esse tipo de comida fora. Em nome de Jesus, porque isso faz mal para nós, isso abate a nossa fé, isso nos faz esmorecer, a gente começa a duvidar e achar que vai chegar na sua casa, que você vai morrer mesmo, sua mãe vai morrer, sua sogra vai morrer, e seu marido vai morrer, e o ano que vem vai falir, como é que vai arrumar? Em nome de Jesus, o Senhor quer que eu e você possamos ser, digamos assim, fortalecidos pelo maná escondido que é Ele, e Ele vai fortalecendo a nossa fé. Então, o que eu te convido a tomar uma decisão hoje diante do Senhor? Todos os dias decida comer do maná que é o Senhor Jesus. E mesmo ao longo do seu dia, isso acontece comigo e com você, com todos nós. Mesmo ao longo do seu dia, quando você perceber que você comeu alguma comida que não tá te fazendo bem, que acontece o tempo todo, né? Eu tô lá no meu trabalho o tempo inteiro, eu tenho que respirar fundo, orar e ler alguma coisa e ouvir alguma coisa, porque o tempo todo você é bombardeado com coisa ruim, e as pessoas perguntam e não sei o que. Então você para
Vai pro banheiro, às vezes você não pode, você vai pro banheiro, você que eu vou lá no banheiro, entra no banheiro, vai orar, fala, Jesus me salva, Espírito Santo, vai, declara um versículo da palavra e ore, pede para Jesus e leva seu celular e coloca um cântico, leva um fone de ouvido, coloca um cântico e canta lá no banheiro. E assim, um minuto diante de Deus, eu falo isso com você, 1 minuto que você comer do maná escondido, você vai ter a sua fé renovada e Jesus vai vir, vai lavar você daquela sujeira natural, daquela comida imunda, que infelizmente nós vivemos nesse mundo, nós temos que, nós não estamos imunes a ela, mas nós podemos nos posicionar diante do Senhor e não aceitar que essa comida entre e venha fazer digestão no nosso organismo e cair na nossa corrente sanguínea, porque esse tipo de comida não tem nutriente bom nenhum. Não serve nem para ir pro intestino desculpe a expressão aqui, não serve nem para ir pro intestino e nem para o sistema urinário, se é que você me entende, porque tudo aquilo que nós ingerimos e que não presta, o nosso organismo elimina, através do intestino e do sistema urinário, nem para lá serve. Então tem que comer do maná escondido para poder alimentar o nosso espírito, para nos fortalecer. Então eu te contei tudo isso aqui para hoje, no nome de Jesus, como homem de Deus e mulher de Deus que você é, que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Olha, o povo de Israel precisava do maná vindo do céu. Os discípulos andavam com o maná. Onde o maná ia, os discípulos estavam atrás. Mas sabia que eu e você somos mais privilegiados do que todos eles? Porque hoje o maná mora dentro de nós. O maná não vai aonde a gente vai, digamos assim, Eu não preciso ficar correndo atrás do maná, não. Ele está dentro de mim. Eu tenho que só chamar por ele, clamar por ele. Ele vai nos suprir, ele vai nos alimentar, ele vai nos fortalecer. Em nome de Jesus, coma do maná escondido o tempo todo da sua vida para você ser fortalecido, principalmente nesses dias. Nesses dias não tem nada que você ligue que fale coisa boa. Você liga o Instagram, você nem segue a pessoa, mas aí mostra lá a pessoa postando trem lá ruim. Você vai no Facebook, eu não tenho Facebook, mas deve ser a mesma coisa. Você liga o jornal, você liga o site lá da internet, que você vai entrar no seu e-mail, você abre o jornal, tudo só fala digamos assim, a projeção, a perspectiva para 2021 é um caos. Praticamente é o fim do mundo. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, esse mundo não vai ser destruído, não vai, porque nós somos filhos de Deus, o Senhor nos guarda. E nós temos que crer, mesmo diante da adversidade, da luta, da tribulação, porque talvez você está me ouvindo aqui, a enfermidade chegou na sua casa, e aí você pode ter 2 caminhos, ou você pensa que é o fim, que você vai complicar, e que você vai precisar de ficar no hospital, e não tem vaga para você, porque todo mundo está falando que os hospitais estão lotados, e está um caos, e um colapso, e é isso mesmo, e Jesus tem misericórdia. Ou você pode falar, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor vai me sustentar aqui. Esses medicamentos que eu estou tomando vai fazer efeito no meu organismo, o Senhor vai me dar força. E aonde eu estiver, o Senhor vai me fortalecer. Independente da situação, o Senhor é comigo, o Senhor é meu maná, o Senhor me sustenta. E eu vou passar por essa situação e eu vou ser vitoriosa. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando a gente tem essa postura, isso nos fortalece, isso nos anima. Agora, se a gente fica do outro lado, do lado da maioria, só declarando caos, só pensando no pior, só pensando que é triste mesmo, que vai morrer todo mundo, que vai ser o pior Natal, o pior Ano Novo, o pior Janeiro, e não sei o que, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. A palavra de Deus fala que nós somos portadores de boas notícias, nós cremos no Deus que veio para falar boas novas. Jesus é o Senhor das boas novas, das boas notícias, e Ele habita dentro de nós. Mais uma vez eu falo, não estou aqui para negar fato, não. O fato está aí, é real. Mas eu creio no poder que há no nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus. E a minha palavra para você nesta noite é que você possa se posicionar em Deus para decidir comer de Cristo. Porque, mesmo, como eu disse aqui, mesmo que venham situações adversas, momentos difíceis que talvez você esteja vivendo,
O Senhor é aquele que te sustenta. Ele te guarda, Ele te fortalece. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, Ele estará lá com você. E você precisa de comer dele para que você possa ter a sua fé aquecida e fortalecida. Porque se nós decidirmos comer as outras coisas, comer aquilo que a televisão diz, aquilo que as outras pessoas falam, aquilo que às vezes até um parente seu fala, isso vai abater a sua fé. Isso vai te enfraquecer. Né? E digamos assim, você não vai receber aquilo que você precisa para, né, o sustento necessário para aquele dia. Esse é o nosso Senhor, é o maná escondido que está disponível para mim e para você. E eu quero concluir essa devocional de hoje contando para você a respeito da história de Pedro. Não dá para a gente ler, mas está descrita lá no livro de Mateus, no capítulo 14. Essa é uma história muito conhecida. Mas caso você ainda não conheça, você pode ler Mateus 14, dos versos 22 a 33. Amém? Mateus 14, 22 a 33, a palavra do Senhor diz assim, né, a respeito de Pedro, que Jesus pediu para que os discípulos pudessem passar, né, entrar no barco e passar adiante dele, porque ele estaria, digamos assim, ele saiu para orar sozinho. E os discípulos então estavam ali no barco, e aquele barco começou a ser açoitado por ondas violentas, porque o vento ele era contrário àquele barco. E aí na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e Jesus andou por sobre o mar. Olha só, a Bíblia fala que na quarta vigília da noite, sabe o que significa a quarta vigília da noite? É o momento mais escuro da noite, né? Porque o judeu dividia a noite em né, digamos assim, em quatro partes, né? Tinha a primeira parte, a segunda, a terceira e a quarta. A quarta vigília era um momento de maior escuridão. E a Bíblia fala então que nesse momento Jesus foi ter com eles. Aqui eu abro um parênteses e falo para você, talvez você está me ouvindo aqui, você esteja na quarta vigília da noite. Jesus é com você. Ele não te deixa, Ele não te desampara, Ele não te abandona, mas Ele está com você. Mesmo que você não esteja vendo, Ele está com você. Ele é o maná escondido que deseja suprir a sua necessidade, mas acima de tudo, além de suprir, Ele quer que você tenha desfrute e deleite na presença dEle. Mas então a Bíblia fala que na quarta vigília Jesus foi ter com eles. E quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles começaram a ficar aterrorizados. E eles perguntaram assim, meu Deus, é um fantasma? E eles ficaram então tomados de medo. E eles começaram a gritar. Só que Jesus imediatamente disse para eles, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. É a palavra que o Senhor diz para você nesta noite, que está passando pela quarta vigília. Sou eu. Não tem mais. Sou eu. Não tem mais. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Tem de bom ânimo. Vamos falar essa frase? Você que está aí me ouvindo, fala comigo, né? Principalmente você que está passando por essa quarta vigília. Jesus disse assim, tem de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Amém. E aí a palavra de Deus então continua dizendo que, né, Jesus, né, falou para eles, para que eles não pudessem temer. E Pedro então falou, Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu possa ir até o Senhor, né? Digamos assim, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus disse então para Pedro, venha andar sobre as águas. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Olha só, a Bíblia fala então que Jesus prontamente estendeu a mão para Pedro e o segurou para que ele não pudesse afundar. A Bíblia aqui está dizendo, eu quero chegar nesse ponto aqui com você, que Pedro, ele teve fé, porque ele creu na palavra de Deus, naquilo que Jesus havia falado para ele. Qual que foi a palavra que o Senhor falou? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Pedro creu nessa frase. Tem de bom ânimo,
sou eu, não temais. E por isso ele foi e desceu do barco e andou por sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar a força do vento, as ondas, o vento contrário, as ondas grandes demais vindo em direção contrária a ele, o que a palavra de Deus diz? Que Pedro teve medo e ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias. Aqui é o ponto em que eu quero finalizar com você nesta noite. Eu comecei falando do maná diário que o Senhor envia, como ele enviou ali em Êxodo 16 para suprir uma necessidade de alimentação do povo de Israel. E essa necessidade o Senhor Jesus, manda para nós todos os dias da nossa vida. Mas eu falei também do maná escondido, eu dei o exemplo aqui do maná que estava na Arca da Aliança, que era um maná que não perecia. E falei do maná escondido que está descrito ali em Apocalipse 2, que é o próprio Cristo. Que o alvo do Senhor é que eu e você possamos comer dele todos os dias da nossa vida, não somente para ter o suprimento necessário, mas também para deleite, para desfrute, para prazer, para satisfação. Dei o exemplo aqui da comida saborosa. E falei da importância de você selecionar aquilo que você come. Aquilo que você come. Seja através de televisão, de redes sociais, de jornal, enfim, de conversas. Porque tudo que você vê, lê, ouve, conversa, é comida. E aquilo vai para você. Mesmo que você não acredite, aquilo vai para você. Você ingere e aquilo entra na sua alma, no seu corpo, não no seu corpo fisicamente, mas entra no seu espírito. E aquilo tem o poder de te abater, de te afundar, ou tem o poder de te renovar, de fortalecer a sua fé. Por isso que eu quero, eu falei e falo novamente, apelar para você nesta noite, se posicionar em Deus como homem e mulher de Deus e decidir no nome de Jesus, quando você perceber que a comida que digamos assim, que foi posta para você durante o dia não está te fazendo bem, só está fazendo mal para o seu espírito, está batendo a sua fé, sai correndo e coma do maná escondido, se aproprie do maná escondido que habita dentro de você, para que você possa ser fortalecido. Porque, e aí nós chegamos aqui na vida de Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para o Senhor e crendo na palavra do Senhor, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro continuou andando sobre as águas. Alguém já andou sobre as águas? Alguém aqui consegue andar sobre as águas? Porque isso é algo sobrenatural. Deixa eu te falar, tudo na nossa vida é sobrenatural. Não tente achar explicação natural para as coisas, não, porque estamos aqui de passagem, mas nós não somos daqui. Tudo nosso vem do céu, vem do alto, vem de outro planeta, que é lá da glória. Então, de maneira natural, não tem como explicar. Enquanto eu e você crermos na palavra do Senhor que diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, nós vamos viver o sobrenatural. Nós vamos viver neste mundo, mesmo sendo caído de maneira sobrenatural. E ninguém aqui pode abrir a boca para tentar dar receita, não, porque não tem explicação, é sobrenatural. Alguém pergunta e fala: mas como aconteceu isso? Não sei, é sobrenatural. Mas como você fez isso? Não sei, é sobrenatural, porque é o Senhor, é sobrenatural. Por isso nós precisamos de olhar para o Senhor e crer na palavra dele. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Porque quando você e eu decidimos olhar para o vento, olhar para a tempestade, olhar para as ondas, o que vai acontecer? Nós vamos afundar. O afundar aqui significa deixar de crer, começar a ter medo, começar a acreditar que vai chegar na sua casa, começar a acreditar que vai acontecer com você, começar a acreditar que o que espera você é só coisa ruim, porque você está afundando, porque você está duvidando da palavra do Senhor. E a tempestade é esse mundo natural. Todo este mundo natural é tempestade, porque não existe nada bom nesse mundo, principalmente nos dias atuais. Me fala aqui uma coisa boa que você viu hoje. Tem, esse mundo jaz no maligno e a tendência desse mundo é só piorar. Então, se você for dar crédito
esperando coisas, boas notícias deste mundo, você vai afundar. Uma hora ou outra você vai afundar. Mas a palavra do Senhor para mim e para você é: vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Se você perceber em algum momento do seu dia que você deixou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade, volte, olhe para ele. Sabe por quê? A Bíblia fala que Jesus prontamente estendeu a mão para Pedro. Jesus não falou: ô Pedro, cria vergonha nessa cara, até que dia que você vai ficar duvidando daquilo que eu falo? Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, muda de vida. Pedro, dá um jeito, você é um apóstolo, você vai ser o líder dessa igreja, pelo amor de Deus. Não, Jesus não condena, e Jesus não condena nem a mim nem a você. A palavra dele para nós é: vem cá, eu seguro na sua mão, eu renovo as suas forças. Então, come do maná escondido. Quando você comer do maná escondido, que é Cristo, você vai ser fortalecido em fé e vai continuar olhando para Jesus, crendo na palavra. Qual é a palavra? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Esse é o maná escondido que eu quero deixar para você nesta noite. Cristo Jesus, o único que pode nos sustentar, e não somente nos sustentar, o único que pode nos alegrar, nos renovar, nos dar boas notícias, nos dar esperança. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra para você nessa noite também? Como eu disse, nós já estamos indo para a segunda quinzena de dezembro, o ano está acabando. O ano passado, nessa época do ano, você estava cheio de expectativas boas, fazendo planos. Só que o mundo natural não permitiu, digamos assim, né? Esse ano de 2020 foi um ano atípico. Mas deixa eu te falar, nós vivemos no sobrenatural. Então eu quero que você tenha nessa noite um coração cheio de fé para pensar coisas boas para 2021. Não pense no pior, não. Não pense que pode acontecer de um parente seu não estar aqui o ano que vem. Não pense que o ano que vem alguém da sua família pode perder o emprego. Não pense que... Não, pense coisas boas. Pense coisas boas, porque o maná escondido que é Cristo nesta noite diz para você: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E enquanto você crê nessa palavra, você vai olhar para Jesus e não vai afundar. Não vai afundar. Pode estar todo mundo afundando. Pode a tempestade literalmente estar assim na sua cara. Como eu disse para você, nós não negamos os fatos. Nós não negamos os fatos. Não adianta você esconder, os fatos estão aí. Nem se você quiser, você tem jeito. Porque infelizmente lateja. Só tá faltando botar na nossa testa assim as tragédias, né? Porque as pessoas já postam tudo quanto é lugar. Agora só falta elas sair colando na testa um do outro assim, pra gente não esquecer. Os fatos estão aí, nós não estamos aqui para negar, mas nós estamos aqui para declarar a palavra de Deus, que é a verdade, e é a palavra de Deus que renova a nossa fé, é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos dá esperança. A palavra de Deus é que nos dá esperança, e há esperança para nós. Jesus é a esperança, Ele é o nosso maná escondido, e Ele nessa noite diz para você, eu quero encerrar essa devocional falando isso: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Em nome de Jesus, que você possa ter sido fortalecida no Senhor nesta noite, e que mesmo que durante todo o seu dia você tenha comido muita comida estragada, sabe, que é mexidão lá, só para matar sua fome, ou então comeu muita coisa ruim, pois eu quero declarar que nessa noite você vai dormir com a comida do céu, e amanhã você vai acordar com a esperança de que o Senhor cuida de você, a esperança de, ter uma santa expectativa em Deus, de que Deus tem coisas boas, que Deus tem bons pensamentos a nosso respeito, que Ele é o nosso bom Pai. Não procure, esperar boas notícias da televisão, de vacina, de aumento de lei de UTI. Não, isso tudo é natural. Procure colocar suas expectativas no Senhor, porque aquilo que Ele faz é sobrenatural, é eterno e é loucura para o mundo, né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios: as coisas do Senhor são loucura, e são loucura mesmo, porque vai na contramão de tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente conversa. Mas essa é a palavra, nós somos daqueles que comemos do maná escondido, o maná que nos sustenta, e a palavra do Senhor, esse maná para você é: não temas, sou eu,
tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, sou eu, não temas, em nome de Jesus. Amém? Então, você que foi edificada, compartilha aí essa palavra, porque com certeza o alvo do Senhor nessa noite foi alimentar a mim e a você. E todas as vezes que a gente ouve a palavra, a gente tem que trazer ela para nós, para nossa vida. O que essa palavra pode mudar na minha vida? Mas sempre tem alguém que você conhece, que você sabe, pensa, nossa, fulano precisa ouvir essa palavra, fulano precisa ouvir essa palavra. Compartilha com ela, só colocar aqui, né? O link vai estar disponível, como todas estão lá no meu feed, e eu faço isso. Primeiro, porque eu creio que é um chamado de Deus para minha vida. Segundo, porque eu quero ser instrumento do Senhor para edificar a sua vida. E eu sou muito mais edificado do que você. Mas o Senhor é tão bom que além de mim, fala comigo e fala com você também através de mim. Você pode ser instrumento de Deus também. Não somente eu que estou aqui falando, mas você compartilhando com as pessoas para que elas também possam ser nutridas por esse maná escondido que é o Senhor. Amém? Então vamos comer do maná, correto, né? Comer do maná escondido no nome de Jesus. Então eu quero orar, encerrando essa noite, só temos 2 minutinhos, declarando a bênção e o favor de Deus sobre nós, sobre a nossa semana, no nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um dia que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para liberar a Tua palavra, Deus. Eu quero declarar que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. Então, cada homem, cada mulher, Pai, que ouviu essa palavra nessa noite, aqueles que ouvirão depois, eu quero declarar que nós vamos ser renovados, fortalecidos no Senhor, que é o maná, o verdadeiro alimento que vem não somente para nos suprir as nossas necessidades, mas para trazer deleite, desfrute, alegria plena aos nossos corações. Eu quero declarar que a nossa fé nessa noite é renovada pelo Senhor, para crer que nós vivemos no sobrenatural, a nossa vida é baseada no sobrenatural, nós não andamos de acordo com as leis deste mundo, porque nós não somos daqui, nós somos do céu, e as leis que regem as nossas vidas vêm do Senhor, vêm do alto. E eu quero declarar que cada homem, cada mulher acredita de todo o seu coração, de toda a sua alma, nessa verdade da Tua palavra, de que nós somos do céu, e por isso as leis que governam a nossa vida vêm do Senhor. Eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus, que mesmo vivendo neste mundo caído, cheio de tempestades, para que eu quero declarar no nome de Jesus que nós não vamos esmorecer, nós não vamos afundar, porque nós vamos crer na Tua palavra que diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigada pela sua presença aqui nesta noite comigo, que o Senhor te abençoe grandemente, que a sua semana possa ser repleta de boas notícias, que você tenha boas expectativas a respeito do Senhor, e creia que mesmo que você comece a afundar, Ele está com seus braços abertos, né? Ele estende a sua mão e te resgata de onde você estiver, em nome de Jesus. Fica na paz, um grande abraço para você.